Olá, professores do Hall do Berço, que bom estar com vocês novamente. E agora nos preparando para o primeiro trimestre de 2022. Quanta coisa aconteceu nesses últimos 2 anos, ficamos longe das igrejas, mas agora a gente tem várias escolas sabatinas em muitas igrejas da Associação Paulista Oeste que já estão voltando com as escolas sabatinas presenciais. A gente tem aí uma adaptação agora dos bebês que muitos nem foram à igreja ainda, né? Pequenininhos que nasceram durante a pandemia e agora estão tendo contato com a escola sabatina. A gente tem alguns que eram bem bebezinhos, nem andavam antes da pandemia e agora já estão andando e quase na hora de sair da sala do hall, mas a gente está voltando e vamos voltar com muito carinho para essas crianças, com muito acolhimento aos pais e às crianças que ainda estão um pouco temerosos aí com relação à volta à igreja. A criança do hall é uma criança extremamente gostosa de a gente trabalhar, porque eles são vivos, eles são cheios de energia. Por outro lado, é um desafio muito grande, porque eles são diferentes entre si. A gente tem algumas crianças que já andam, que já correm, a gente tem outras que estão dando os primeiros passinhos e temos aqueles que ainda são bem de colo, bem novinhos, que ainda estão ali no colinho da mamãe, não conseguem ficar sentados sozinhos, mas a Escola Sabatina do Hall tem que atender a todas essas crianças com características tão diferentes. As crianças do hall, no seu geral, elas se cansam facilmente, elas têm um tempo de concentração pequenininho, por isso as atividades precisam ser dinâmicas. A gente não pode ficar muito tempo numa atividade só, porque elas vão enjoar e não vão prestar mais atenção. Elas são tímidas ainda diante de estranhos, então a gente tem que ter toda uma cautela ao fazer amizade com esses pequenininhos. Eles têm o costume de chorar em bando, né? Que eu falo. Quando um chora, normalmente todos os outros choram. Eles se apegam aos adultos que demonstram amor, que demonstram carinho por eles. Então, o professor da Escola Sabatina do Hall precisa ser muito carinhoso com esses pequenininhos. Eles aprendem por imitação, muita repetição e também por rotina. Por isso, a Escola Sabatina do Hall normalmente segue uma rotina. Eles conhecem o amor de Deus através dos pais, principalmente dos professores e das pessoas que são mais próximas a eles. Para eles, Deus e os anjos são reais, eles acreditam piamente que Deus e os anjos estão ali, por isso quando eles conversam com Deus, eles têm sinceridade, principalmente os mais velhos que já desenvolvem uma conversação do jeitinho deles, quando eles oram, eles realmente entendem que estão conversando com Deus real. E eles vão, quando você for fazer oração com eles, normalmente eles vão segurar as mãozinhas ali pouquinho tempo, por isso a oração tem que ser bem curtinha. A criança do hall, ela exige bastante do professor, que o professor tenha uma certa agilidade em fazer as atividades. Então, como que tem que ser a Escola Sabatina do Hall diante de todas essas características da nossa criança? Primeira coisa, se planeje antecipadamente. No sábado anterior, já pense o que você vai fazer no próximo sábado. A gente tem uma vantagem no hall que as outras classes não têm, que a gente tem uma lição por 4 sábados, né? Normalmente 4 a 5 sábados aí. Então, a gente preparou a lição numa vez, a gente vai repetir no próximo, vai repetir no outro. Essa é uma vantagem, mas se planeje antecipadamente. Separe todo o material antecipadamente. Faça uma escola sabatina atrativa. Você vai ver que eu vou mostrar muitas coisas aqui que você pode usar na sua escola sabatina, mas ela tem que ser dinâmica e atrativa. As atividades não podem ser demoradas. Repita muitos conteúdos, né? A lição já ajuda nisso. As orações têm que ser curtinhas, bem pontuais, nada de orações longas. As músicas ajudam a fazer o andamento da Escola Sabatina do Hall. Você vai ver que no auxiliar você tem muitas músicas e a gente vai mandar para vocês essas músicas. Você também vai receber o link do YouTube onde você pode encontrar todas as músicas que estão no auxiliar.
Cante na Escola Sabatina do Hall. Para cada atividade, vai fazer oração, tem uma música. Vai fazer as visitas, tem uma música. Para cada atividade, tem uma música ali. E a música ajuda as crianças a entenderem a rotina da Escola Sabatina do Hall. Alterne as atividades mais calmas e as atividades mais agitadas. Não dê espaço entre as atividades. Porque se você dá espaço, as crianças já dispersam, já querem mamar, ou já querem brincar, ou querem cutucar o amiguinho. Na sua sala, se você tem condições de ter uma sala um pouco mais elaborada, é legal que você tenha bebês confortos, mas a maioria das nossas igrejas não tem bebês confortos para todos os bebês, é muito caro. Então, escolha um tapete que você possa limpar, tatame é uma coisa muito boa, às vezes a gente consegue tatames baratos na internet. Tatame é bom porque você pode passar um pano úmido ali e ele fica limpo. O tapete às vezes pode dar alergia em algumas crianças. Se tiver tapete, ele deve ser sempre bem higienizado. Se você não tem tapete, não tem tatame, não tem bebê conforto, não tem cadeirinhas, leve uma colcha. Às vezes a sua escola sabatina é pequenininha, você tem 2 ou 3 crianças, leve uma colcha onde os pais e as crianças possam assentar-se no chão, na sua volta em semicírculo ali. Mas tenha sempre um lugar apropriado para que as crianças possam ficar próximas a você, próximas umas às outras. Os objetos comuns que são usados por todas as crianças, é muito importante que eles sejam higienizados, sempre no final da escola sabatina, tá certo? Como você vai decorar a sua sala? Você viu aqui que a gente tem uma porção de coisas decorando o nosso ambiente aqui. É lógico que a gente tem muita coisa aqui porque a gente vai mostrar para vocês. Mas o ideal é que a decoração da Escola Sabatina do Hall seja uma decoração básica, com elementos grandes, não elementos muito miudinhos, né? Muitos detalhezinhos, porque a criança do Hall ainda não tem capacidade visual para entender todos esses detalhes. E a decoração deve ser de acordo com a lição que você vai estudar. Para esse trimestre, a gente vai estudar a lição da criação, a lição de Noé e a lição do bebê Isaac. Então, se você quiser decorar a sua sala aí com uma árvore bem grande, uma graminha, alguma coisa assim mais básica, dá para ser, porque você vai poder usar nas 3 lições essa mesma decoração, trocando os elementos que são próprios para cada lição, tá certo? Bom, como a gente está falando aqui de ordem da escola sabatina, de sequência, de você estar bem dinâmico, com tudo bem preparadinho, a gente vai dividir nossa sala do hall hoje em 3 blocos. Num primeiro bloco, a gente vai conversar sobre como funciona a escola sabatina desde que as crianças chegam até a hora que as crianças vão embora. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre as 2 lições seguintes, porque eu vou usar a primeira lição nesse primeiro bloco. Tá certo? Então vamos lá. A escola sabatina do Hall, ela tem 4 atividades básicas que devem ser feitas em todos os sábados. Ela tem ali a saudação, a recepção para as crianças, ela tem umas atividades prévias, ela tem o bloco inicial da escola sabatina e a lição da escola sabatina. O auxiliar sugere que você tenha também atividades de fixação, mas elas são opcionais. Se der tempo, você faz, se não der tempo, você não faz. E eu sempre estou falando do auxiliar. Então, olha, use o auxiliar do hall, não se esqueça disso. A maioria das coisas que eu vou usar aqui hoje para a nossa aula do hall do berço saíram daqui. A grande maioria saiu daqui. São muitos detalhes que a gente tem aqui. O auxiliar do hall do berço é perfeito, estudado por pessoas que conhecem a mente da criança, que sabem como ela vai entender mais de Jesus. Então, use o auxiliar. Aqui está tudo explicadinho, desde o início até o final da escola sabatina. Inclusive, tem o número da faixa do CD onde está a música que você vai cantar. Olha só que beleza, né? Muito bem explicadinho. Então, vamos lá. Primeiro bloco. Sua criança chegou na escola sabatina. Lógico que você chegou antes, pelo menos uns 15 minutos antes, você já arrumou tudo, a sala está perfeita, o incentivo de presença já está lá colocado e a sua criança chegou. Você vai recepcioná-la, você vai dar um abraço se já puder dar abraço, né? Se não puder, você pode fazer um cumprimento diferente, divertido ali com ela, que você viu nos incentivos que a gente mostrou. E aí você vai dar para a criança uma florzinha que tem a foto dela.
E essa florzinha, ela vai colocar no incentivo de presença. Você daqui a pouco vai estar vendo aí o incentivo de presença que nós preparamos, como a gente vai trabalhar com criação, como a gente vai trabalhar com árvores, né? Também na história de Noé, a gente preparou esse incentivo de presença para você, que tem os animaizinhos, tem flores, tem árvores, tem folhas, e você vai entregar então para a criança a florzinha, e com essa florzinha ela vai colocar a florzinha lá na árvore, dizendo que ela chegou à escola sabatina. Então é muito legal que você já esteja pronto com uma cestinha, uma caixinha ali com as florzinhas, com as fotinhas deles, e eles vão colocar ali. É lógico que nem todas as crianças chegam ao mesmo tempo. Então é muito interessante que você tenha ali na sua sala algumas coisas para essas crianças que vão chegando. Essas coisas a gente colocaria dentro das atividades prévias. E antes das atividades prévias, o auxiliar sugere que você tenha um momento para os pais. Você já imaginou você fazer uma mini palestra, né? Porque o momento dos pais são 2 minutinhos ali, para os pais e as crianças ficarem sentadas quietinhas no colo dos pais? Isso é praticamente impossível, né? Ainda mais com os pequenininhos, é praticamente impossível. Então, o que você faz? Você prepara para as atividades prévias uma porção de coisinhas pequenininhas que tenham a ver com a lição. Eu trouxe algumas aqui que você pode usar. Por exemplo, você pode colocar uma cestinha, uma caixinha, alguma coisa, com livrinhos que contem livrinhos de animais, livrinhos de natureza, livrinhos com a história da criação, livrinhos que podem até serem emprestados pelos pais das próprias crianças, se você não tem aí na sua sala. Você pode colocar também para as atividades prévias, você pode colocar animaizinhos. Aqui eu trouxe uma joaninha de plástico, você pode colocar animaizinhos de plástico, animaizinhos de pelúcia. Aqui a gente tem um cantinho que depois você vai conseguir ver aí, um cantinho onde a gente tem vários animaizinhos de pelúcia. Você pode usar esses animaizinhos de pelúcia, deixar ali num cantinho onde as crianças podem brincar. Você pode trazer também para a sua sala bebezinhos, né? Pequenos bebezinhos, bonequinhas, que você pode ter também nessa caixa. Pode trazer cobertinhas para as crianças colocarem nos bebezinhos. Todos esses elementos têm a ver com a criação. Você pode colocar também brinquedinhos, animaizinhos pequenos de pelúcia, animais grandes de pelúcia. São várias coisas que você pode usar nesses momentos prévios. Enquanto você está ali conversando com os pais, as crianças estão brincando. Você pode usar quebra-cabeças, logicamente quebra-cabeças com coisas da natureza, né? Nós estamos falando da criação, então as crianças podem usar ali quebra-cabeças, bonequinhas, quebra-cabeças com gravuras de animais. E às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho um quebra-cabeça, como é que eu vou fazer? Eu não tenho um quebra-cabeça. Eu tenho uma sugestão para você. A gente vai mandar para vocês essa figura aqui, ó. A gente tem um cachorrinho e um gatinho. A gente vai mandar para vocês. Você recorta em 4, lógico, cola num papel mais duro, né? Num papel cartão ou até num papelão. Pode passar um papel contact na volta, porque bebezinho costuma colocar na boca. Reparte em 4 partes e você pode fazer um quebra-cabeça, simplesmente assim, para as crianças, com uma figura que você mesma pode ter pego aí da internet ou do nosso grupo de WhatsApp, porque a gente vai mandar para você. Enquanto as crianças estão ali interagindo com esses brinquedos, você faz a parte dos pais. E em algum momento, nessas atividades prévias, você pode interagir com as crianças, comentando com elas a respeito das coisas que Deus criou. Olha que bonitinho esse cachorrinho, foi Jesus que criou. Você já vai puxando nas atividades prévias o que você vai trabalhar na lição logo em seguida. Terminadas as atividades prévias, você vai guardar os brinquedos com as crianças. Eu gosto muito de ter uma rotina para esse momento de guardar os brinquedos. Então, você pode até inventar uma pequena musiquinha cantando assim: está na hora de começar
os brinquedos vamos guardar. Quando as crianças ouvirem essa musiquinha, elas já vão entender, opa, a gente vai guardar todos os brinquedos que a gente está nas atividades prévias, nós vamos guardar porque agora a escola sabatina vai começar. E todas as vezes que elas escutarem essa música, elas já vão saber que é hora de começar a escola sabatina. Quando todos estiverem nos seus lugares, não comece a escola sabatina antes de todo mundo estar assentado no seu cantinho, com o papai, sempre a mamãe ou o papai sentados atrás do bebê, o bebê à frente do pai e da mãe. Aí você começa, então, a escola sabatina. Você vai cantar com as crianças e você vai, então, para o momento de oração. Quando você tem um momento de boas-vindas, você vai cantar a música do sábado que tem ali no auxiliar, você pode usar instrumentos para cantar essa música e aí você vai para o momento de oração. E a gente preparou para o momento de oração um incentivo de oração que está logo aqui. Um incentivo que tem uma bolsinha, nessa bolsinha a gente tem vários motivos de oração, pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pelo bebê, pelo irmão, e esses motivos de oração estão em figuras, porque as crianças do hall ainda não leem. E aí você vai escolher um motivo de oração, ou dois, ou você pode pedir para uma das crianças escolher, e aí vai colocar esse motivo de oração ali no prendedor, e vocês vão fazer uma oração breve, pedindo que Deus abençoe o motivo de oração e também que dê uma boa escola sabatina. E é legal que você fale a oração e as crianças repitam. Nessa faixa etária, eles gostam bastante de repetir. E lembre-se, tanto para as músicas quanto para a oração, os versinhos que você vai repetir durante a lição, é muito importante que você combine com os pais que eles façam junto. Os pais não estão ali na escola sabatina do hall única e exclusivamente para conversarem uns com os outros. A gente sempre precisa lembrá-los que eles estão ali para ajudar a criança a participar da escola sabatina, tá certo? Feito o momento de oração, a gente vai para o momento das visitas. Esse é um momento que também o auxiliar traz uma música muito bonitinha. É uma música onde as crianças cantam uma parte, fecham os olhinhos, aí elas abrem e descobrem quem é a visitinha. E é bom que você pegue a criança que está visitando, coloque lá na frente para que todas as crianças vejam a visitinha. E a gente preparou como presente para as visitas esse pote da calma. São garrafinhas que tem anilina, né? E elas têm um pouquinho de gel de cabelo. O gel de cabelo faz com que essa água aqui dentro fique um pouco mais espessa. E a gente colocou glitter. E esse aqui tem algumas lantejoulas aqui dentro. E essa daqui tem também lantejoulas e glitter, ó. Essa tá mais espessa, tá vendo? A criança vai precisar de bastante calma para ver as estrelinhas descendo e as estrelinhas voltando. Descendo e voltando. Veja que a gente prendeu a tampa com o EVA para que a gente não tenha o risco da criança abrir a garrafinha, né, e acontecer um acidente, mas é um presente barato, fácil de fazer e que as crianças vão amar. Um outro presente que a gente preparou para as visitinhas do hall é esse pote com fitas aqui. Ele é um vidro de maionese de plástico. Na tampa a gente fez orifícios e a criança vai puxar as fitas. Algumas fitas são maiores, mais compridas, e outras fitas são um pouco mais curtas. E a criança vai brincar de puxar. É lógico que ela vai precisar de um adulto para ajudá-la, porque quando todas as fitas estiverem do lado de fora, ela vai precisar abrir o pote, puxar de novo as fitas para dentro e depois usar novamente as fitas puxando. Mas é um brinquedo divertido, um brinquedo sensorial, tanto um quanto o outro, e que podem ajudar bastante as crianças do hall a se lembrarem da criação também, porque ela vai lembrar das cores da criação, ela vai lembrar das estrelinhas que Jesus criou. E você pode sempre dizer quando vai dar o presentinho, olha, você vai ganhar um presente que lembra as estrelinhas que Jesus criou, ou as cores que Jesus criou. Então, esse momento das visitas é um momento bem especial, bem rapidinho, tá bom? Depois do momento das visitas, a gente vai para a parte das ofertas. E a gente preparou como incentivo para as ofertas
essa maquete de tartarugas que vocês vão ver agora. Essa maquete de tartaruguinhas a gente fez porque as nossas ofertas irão para a divisão sul do Pacífico, e essa divisão sul-asiática do Pacífico. E essa divisão, ela tem muitos lugares que tem tartaruguinhas. Então a gente criou essa maquete de tartarugas. Elas são feitas de papel crepom, são muito lindas, muito fofas. E a gente, quando que a gente usa o incentivo de oferta? A gente pode estipular um alvo. Conseguiu o alvo, a gente coloca a tartaruguinha. E é importante dizermos para as crianças, a gente vai colocar a tartaruguinha aqui, porque as nossas ofertas vão ajudar crianças que moram num lugar onde tem muitas tartaruguinhas. Sempre lembrando para as crianças que as ofertas vão beneficiar outras pessoas. A gente tem também dicas de outros modelos de tartaruguinhas, que a gente tem 2 modelinhos, ó. Um é feito de EVA. Na verdade, os 2 têm a base de EVA, mas num deles, esse aqui especificamente menorzinho, a corcova da tartaruga, não sei se é assim que se fala, ela é feita o casco da tartaruga. O casco da tartaruga é feito com metade de uma bolinha de isopor. A gente tem também aqui mais outros 2 modelinhos. Essa aqui é o mesmo modelinho anterior que eu mostrei, só as cores estão diferentes. E esse aqui é outro modelinho de tartaruguinha que a gente tem, que é uma tartaruguinha que abre assim a boquinha, né? A tartaruguinha abre a boquinha. Vocês viram que a Cíntia mostrou aqui para vocês a maquete de tartarugas? E lá na maquete a gente tem uma tartaruga grande, verde, bem grandona. Aquela tartaruga, na verdade, é um recolhedor de ofertas. No meio dela a gente tem ali um potinho onde as crianças vão colocar a sua ofertinha. Muito bem. Terminando o momento de ofertas, a gente vai para o momento dos aniversariantes. E como as crianças amam que cante parabéns para elas. Então, a gente nunca pode esquecer dos aniversariantes. Para os aniversariantes, a gente também criou um painel onde você tem ali balões, tem uma girafa, um hipopótamo. E a gente vai trocando o mês e vai colocando as fotinhas das crianças. O ideal é que você cante parabéns todas as semanas para as crianças que fizeram aniversário durante aquela semana. O auxiliar também traz uma música linda para os aniversariantes, que primeiro a gente canta para descobrir quem está fazendo aniversário e depois a gente canta o parabéns. E a gente tem também preparado aqui pela Valéria a nossa mega escultora de bolos. A gente tem aqui um bolo super lindo que ela fez de EVA. A Cíntia acho que está mostrando agora ali o bolo para vocês. Um bolo lindo, 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 feito de EVA com uma base ali, que você tem uma velinha para cantar o parabéns para todas as crianças. É um bolo lindo e as crianças amam, né? Quando elas veem bolo, elas ficam muito felizes e elas se sentem importantes porque foram lembradas. E nessa fase do hall, não só elas se sentem importantes, mas os pais ficam super felizes porque cantaram parabéns para os filhos deles. Muito bem, pessoal, fizemos a saudação, os momentos prévios, fizemos toda a parte introdutória, onde a gente tem aniversários, visitas, ofertas. Agora vamos para a parte principal da escola sabatina, o momento do estudo da lição. Sempre que você for começar a estudar a lição da escola sabatina com as crianças dessa faixa etária, pegue uma Bíblia. Você pode fazer uma bibliazinha pequena para elas. Essa daqui é uma bibliazinha de feltro. Você pode ter uma para cada criança. Ou você pode fazer uma bibliazinha até de papel cartão, cartolina. Coloca ali um papel contact para ficar um pouco mais resistente. Mas sempre você vai abrir a Bíblia com elas e vai dizer que a Bíblia tem uma história linda. Sempre. A Bíblia tem que ser a base. E é legal que as crianças tenham a Bíblia, porque aqui na Bíblia elas vão ver as figuras. Você pode ter na Bíblia uma figura de Jesus para sempre dizer que as histórias são da Bíblia e que são histórias que têm a ver com Jesus. A primeira lição desse trimestre é a lição da criação. Então a gente vai passar agora rapidamente dicas que o auxiliar traz também e que você pode olhar depois lá no auxiliar com mais calma. Eu trouxe algumas outras dicas aqui para vocês para falar de cada dia da criação. Então,
logo no começo, a gente vai falar o verso para memorizar. Então, a gente vai falar o verso sempre falando os gestos. Tudo o que Deus fez era bom. Sempre falando o verso, para as crianças gravarem. Você vai falar o verso no começo e no final da história. E aí a gente tem aqui várias ideias para você. Primeiro dia, Deus criou a luz. Então é legal que você tenha ali um tecido, pode ser um pedacinho de TNT, que você pode usar para cobrir os olhinhos das crianças e falar que o mundo era escuro, não tinha luz, não tinha cor. Você pode fazer uma venda nas crianças, ou então você pode pegar um tecido maior, pode ser até um cachecol, uma cobertinha, alguma coisa, que você vai cobrir a cabecinha da criança, ela vai ficar escondidinha ali, e ela vai ver que tudo era escuro, tudo era muito escuro, o mundo era escuro. Então, Deus criou a luz, e aí você pode usar uma lanterninha, para dizer que Deus criou a luz, que agora tudo ficou claro. Se você usar o tecido maior para cobrir a cabecinha da criança e você tiver uma lanterninha para cada um, ele pode até colocar a lanterninha embaixo do tecido ali para ele ver a diferença da escuridão e da luz. Não se importe se algumas crianças não quiserem ficar no escuro, eles são muito pequenininhos, né? E quando a gente fala da luz, a gente pode falar que com a luz pode-se ver as cores que Deus criou. A gente pode usar um arco-íris no palito, ou a gente pode usar até um pote de fitas, que eu acabei de mostrar da classe do momento das visitas, com fitas coloridas, para mostrar a questão da criação da luz. Em seguida, Deus separou as águas, né? Deus criou as águas embaixo da terra e as águas de cima da terra, ou seja, Deus criou as nuvens. Para esse momento, a gente pode usar bolhas de sabão, a gente pode pegar potinhos de bolhas de sabão e fazer com as crianças ali. Então você pode ir falando, Deus criou o ar, olha como as bolhas voam, porque Deus criou o ar. A gente pode também dar um copinho com um pouquinho de água para todas as crianças beberem, bem pouquinha água ali, né? Pode ser até um copinho descartável para todas as crianças beberem um pouquinho de água. A gente pode usar também um borrifador de água para a gente mostrar, né, para as crianças sentirem. É tão sensorial essa questão do borrifador, eles gostam muito, eles ficam super felizes, eles se divertem com o borrifador de água e eles vão se lembrar que Deus separou a água de baixo e a água de cima, Deus criou o ar nesse dia também. E aí no terceiro dia vem a criação das flores e das frutas. É importante que você traga também elementos para as crianças verem. Você pode trazer flores naturais ou você pode trazer flor artificial. Se você trouxer flores naturais, você pode falar para as crianças cheirarem a flor. Olha, lembre-se, Hall tem muito de sensorial. Então as crianças vão cheirar, vão sentir, vão tocar. Você pode trazer também frutas artificiais, você pode trazer frutas naturais também. O problema das naturais é que eles vão querer comer, né? Principalmente banana, maçã, que nessa faixa etária as crianças já gostam bastante de comer, né? Mas é muito importante que você traga esses elementos para mostrar. Você pode deixar as crianças pegarem. Se você tiver um para cada um pegar, melhor ainda. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Você pode usar o sol, a lua e as estrelas de várias formas diferentes. Você pode usar de pelúcia. A gente tem aqui um sol, uma lua e uma estrela de pelúcia. Você pode usar de pelúcia. Você pode fazer também no palito. Assim como a gente fez o arco-íris, você pode fazer o sol, a lua e as estrelas no palito. E esse aqui dá até para a gente fazer um para cada criança, né? Para eles terem ali, para eles pegarem, para eles sentirem, para eles olharem de perto o sol, a lua e as estrelas. Você pode usar também em lojas de R$ 1,99, a gente tem muito essas estrelinhas, que são estrelinhas de isopor, né, para fazer enfeites, várias coisas. Às vezes a gente acha muito baratinho e dá para comprar uma para cada criança. Você pode usar também
essas estrelinhas que também são baratas, que a gente compra também em loja de R$1,99. São estrelinhas que piscam, as crianças amam, elas ficam encantadas com a estrelinha. Lógico que põe na boca, né? É muito divertido, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado com a sala do hall. Mas a mamãe e o papai estando junto ajudam a gente a cuidar dessa questão. Mas é muito legal a gente ter sempre o elemento visual, tátil, sensorial para a criança do hall, porque é assim que ela aprende bastante de Jesus. No quinto dia, então, Deus fez as aves e os peixes. Se você tiver ali um celular, ou se você tiver um aparelho de som, procure um som de pássaro para as crianças ouvirem e coloque, antes de mostrar qualquer coisa, o som do pássaro para elas escutarem. Vai ser muito divertido, porque elas vão ficar procurando o passarinho e a lição vai ficar dinâmica. E você pode também trazer elementos para esse dia, né? Eu trouxe aqui alguns elementos que talvez até você tenha algum em casa parecido ou diferente do meu, né? Passarinho, eu trouxe esse passarinho aqui. Trouxe também esse pintinho que a gente acha aí em lojas de R$1,99 e que a gente dá corda e ele sai pulando. As crianças gostam muito. Eu trouxe também aqui esse passarinho. Esse passarinho aqui a gente compra normalmente em lojas de decoração. E até a loja de R$99. Eu acho que esse aqui eu comprei na loja de R$99. Comprei uma caixa bem baratinho. Dá para você comprar um para cada criança. E é um passarinho que imita bem o passarinho de verdade. Esse daqui também é um conjuntinho que eu trouxe, que é um conjuntinho que eu também comprei numa loja de R$1,99. Olha, gente, eu fazendo propaganda aqui das lojas de R$1,99. É um conjuntinho que tem a galinha, o galo, os ovinhos e tem também os pintinhos. Imagine você mostrar isso aqui para as crianças. Eles ficam encantados e eles entendem muito mais a criação de Deus. A gente tem também, às vezes, elementos, patinhos, por exemplo, que foram criados também no quinto dia, que dá corda e você põe na água e ele sai nadando. Então, também é uma outra opção aí para você. Lógico, você vai usar o que você tem. O que você tem na sua casa, ou o que o orçamento que a sua igreja vai designar para você dê para comprar, ou você pode fazer figuras, mas tenha sempre um elemento visual. No quinto dia também, Deus criou os peixes. Então, olha só, esses aqui são prendedores que você acha às vezes em lojas que tem artigos de cozinha, esses prendedores que a gente usa para prender saquinhos, alguma coisa assim, que você pode usar até numa bacia com água. Não sei se a Cíntia consegue focar aqui a bacia, Cíntia. Faz de conta que é um aquário onde você vai colocar os peixinhos, as crianças podem mexer na água, elas podem sentir a água, ou você pode pegar esses peixinhos de borracha, de plástico e colocar também ali na água para exemplificar o que Deus criou no quinto dia. E sempre falando, tudo que Deus criou era bom. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher e os animais. Lógico, se você já tem um cantinho com os animais de pelúcia, se você já tem um cantinho ali onde as crianças já usaram nos momentos prévios, você pode usar os mesmos animaizinhos de pelúcia, animaizinhos de plásticos, para contar a história ali da criação, para você usar a história da criação do sexto dia, dos animais que Deus criou. E você pode usar também para esse sexto dia um espelho, onde as crianças vão se ver no espelho no sexto dia, porque Deus criou o homem e a mulher. Você pode usar uma bonequinha também para falar que Deus criou o homem e a mulher? Pode usar uma bonequinha, pode usar uma figura de crianças, de adultos, mas é muito legal se você usar o espelho, porque a criança vai se ver, ela vai entender que ela foi criada no sexto dia da criação. Adão e Eva foram criados nesse dia e ela é descendente de Adão e Eva, foi criada no sexto dia da criação. No sétimo dia da criação, Deus então descansou no sétimo dia da criação. Para esse dia, você pode usar a figura de uma igreja. Você pode usar a figura de uma igreja, porque nós, no sétimo dia, sempre vamos à igreja. É um dia de descanso, de reflexão, de a gente olhar as obras da natureza, mas a gente também vai à igreja no sábado. Então, você pode usar uma figura de igreja. Bom, pessoal, aqui para a lição da Escola Sabatina de
da criação, eu trouxe uma porção de elementos aqui, elementos que a gente tem em casa, brinquedos e etc. Mas a gente também elaborou para vocês um cenário bem bonito que você pode usar também para contar a história da criação. Esse cenário aqui foi feito com você tem ali o azul, né, que é como se fosse a luz. Então você pode começar, a primeira coisa que você vai colocar no cenário é o fundo azul. Em seguida você vai colocar as nuvens do segundo dia, depois as árvores, a grama, como se fosse a criação do terceiro dia, em seguida o sol, o quarto dia. No quinto dia a gente tem ali um laguinho com peixes, com jacaré, com algumas outras coisas. A gente tem também no sexto dia os animais. No terceiro dia a gente também tem umas frutas que estão aqui na cestinha que eu não tinha falado. E esses animaizinhos que a gente tem aqui no cenário, eles foram feitos com a almofadinha de um pouquinho de fibra dentro e TNT e a carinha do bichinho, e elas ficam em pé. Então é uma forma legal de você fazer, barata, e que você pode fazer e usar não só para essa lição, para muitas outras lições, né? E a gente tem também ali no sexto dia Jesus criando os animais e a igreja no cenário mostrando o sétimo dia da criação, o dia que Jesus criou e descansou. Gente, em todos esses passos da lição, a gente tem músicas, em todos eles. Você vai ver ali no auxiliar que tem músicas para o dia da criação da luz, para o dia da criação dos animais, para todos os momentos tem músicas. Tenha instrumentinhos na sua sala. Eu trouxe aqui alguns instrumentos que a gente consegue baratinho. As maracas, a gente consegue baratinho em lojas de R$ 1,99. Compre e deixe numa caixinha lá na sua sala que você pode usar em todas as músicas. Tem também instrumentos que a gente pode fazer com garrafinhas PET, com feijão, com arroz ou com pedrinhas dentro, se você não quiser usar alimentos, né? A gente tem também pandeirinhos que a gente consegue também baratinho, esses instrumentos de plástico mais simples, assim, são bem baratos que a gente pode usar. Esse daqui é um instrumentinho bem bonitinho, são castanholas de bichinhos, de formatos de bichinhos, elas fazem um som gostoso. E esses instrumentinhos aqui a gente pode adquirir até em sites chineses, alguma coisa assim, em sites brasileiros, e não são caros, são instrumentos baratos que a gente pode ter na nossa escola sabatina para usar para todas as lições da escola sabatina. A partir do momento que você terminou de fazer a lição da escola sabatina, você tem no auxiliar sugestões de atividades de fixação. Essas atividades de fixação estão no auxiliar, e nas últimas páginas do auxiliar você tem todos os elementos que você vai usar para as atividades de fixação, para serem só impressos e usados. Eu não vou detalhar todas elas aqui, mas aqui você tem todas as atividades para serem usadas. Terminando as atividades de fixação, a gente vai para o encerramento da escola sabatina. Como é feito o encerramento da escola sabatina do Hall? Você vai repetir o verso para memorizar e vai fazer uma oração breve com as crianças e cantar a música de despedida. É muito rapidinha para elas poderem sair da escola sabatina com a ideia da lição da escola sabatina na cabecinha delas, tá certo? A gente vai agora para o segundo bloco da nossa sala do Hall, onde eu vou dar dicas para as duas próximas lições da escola sabatina. Nós vamos agora para as duas próximas lições, a lição 2 e a lição 3. Antes de mostrar as lições, eu quero mostrar para você o incentivo de lição que nós fizemos de sugestão para esse trimestre. Esse incentivo, eles são duas fitas, uma rosa e uma azul, e nas fitas a gente tem 13 elementos referentes às lições, 13 figuras que vão sendo coladas referente às lições. Que momento você monta esse incentivo de lição? Você tem algumas opções. A sugestão que eu te dou é que quando as crianças chegarem, você já pergunte se elas estudaram a lição, e aí você já cola o elemento referente à lição daquele sábado ali na fitinha que é individual. O incentivo de lição a gente tem um para cada criança, tá certo? Então ali a gente tem
figuras referentes à lição da criação, a lição de Noé e a lição do bebê Isaac. Então vamos agora para a segunda lição, que é a lição da Arca de Noé, né? A lição do dilúvio. O título da lição é O Grande Barco de Noé. Para as atividades prévias, o auxiliar sugere coisas parecidas com o que a gente tinha nas atividades prévias na lição da criação. Por exemplo, na lição da criação, a gente tinha a sugestão de uma cesta de livros, com livrinhos de animais, etc. Agora, lógico que são livrinhos que tenham a ver com a história da Arca de Noé. A gente tem também a sugestão de brinquedos da Arca de Noé. Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de um quebra-cabeça, assim como a gente teve o quebra-cabeça lá dos animaizinhos. Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão que a gente também vai mandar, que é essa Arca de Noé aqui, que você pode imprimir, colar no papelão, etc., para ficar mais firminho, recortar em 4 partes e as crianças podem usar nos momentos prévios enquanto você está fazendo a atividade com os pais. É uma sugestão para você de quebra-cabeça. Você pode ter também animais, os mesmos animais de pelúcia ou de plástico que você usou nas atividades prévias da lição da criação, você pode usar também aqui na lição de Noé, que dá certinho. E você pode também colocar nas atividades prévias uma atividade divertida que as crianças gostam, que é brincar com água, né? Lógico que você tem que ter ali uma toalhinha para secar as crianças, mas você pode ter uma bacia com água e você faz barquinhos de papel, onde as crianças vão colocar ali os barquinhos navegando ali na sua bacia com água. Pode fazer vários barquinhos de tamanhos menores ou tamanhos maiores, de acordo com o que você tem de bacia, do tamanho da sua bacia. Para vivenciar a história, a gente tem várias sugestões no auxiliar. E eu trouxe aqui algumas coisas legais. O auxiliar conta a história da arca, né? Desde o momento que Deus chama Noé, até o momento em que ele constrói a arca. Então tem toda a parte da construção da arca. O momento onde eles abastecem a arca com alimentos para os animais e para as pessoas que vão entrar na arca. O momento da entrada dos animais na arca. O momento onde Noé entra com a sua família, a porta é fechada. Tem até a parte do arco-íris. Então, são vários momentos dentro da lição. Para cada momento desse, a gente deve usar um elemento específico. Então, por exemplo, sempre começar com a Bíbliazinha de feltro, dizendo que aquela história é de dentro da Bíblia. Você pode usar para as crianças, você pode trazer toalhas, você pode trazer uma toalha de rosto pequena, ou às vezes até um pedaço de TNT, onde as crianças vão fazer um turbante para colocar na cabecinha delas, e esse turbante vai ser o turbante como se elas fossem o Noé, né? Para elas se sentirem como se fosse o Noé. Você pode trazer também caixas de ferramentas, porque Noé construiu a arca, então você pode trazer ali uma caixa com ferramentas, ferramentinhas de brinquedo. Se você não tiver ferramentinhas de brinquedo para todas as crianças, você pode ter um martelinho ou até um pedacinho de cabo de vassoura para todas as crianças, e você pode usar essas ferramentas para dizer que Noé construiu a arca, que Deus tinha falado para Noé que era para ele construir a arca. E você pode ter um pedacinho de madeira. Aqui a gente tem um pedaço grande de madeira, mas nem precisa ser tão grande assim. Pode ser um pedaço de madeira. Com um desse aqui você pode fazer 6 pedacinhos de madeira. E as crianças vão bater naquele pedaço de madeira com a ferramenta que elas têm, que pode ser um pedacinho de cabo de vassoura, como se Noé estivesse construindo a arca. Para essa hora, o auxiliar sugere uma música super bonitinha, que dá para você cantar com as crianças e fazer esse momento ficar bem especial. Além disso, você pode usar também alimentos para os animais que Noé abasteceu a arca. Você pode pegar um pouquinho de capim, um pouquinho de grama. Você pode usar também alimentos artificiais, como enlatados, ou às vezes um pacotinho de bolacha, alguma coisa assim. E nesse momento as crianças vão levar os alimentos até a arca. Então, se você tem ali uma arca na sua sala, daqui a pouco eu vou mostrar aí um cenário legal para você ter. As crianças podem levar o alimento até a arca onde Noé estava abastecendo, tanto o alimento para os animais
animais quanto o alimento para as pessoas. Os animais, lógico, no momento dos animais, aí você tem os animais de pelúcia, de plástico, etc. Você pode usar um borrifador de água no momento onde a chuva veio, usar novamente o borrifador de água que você já tinha usado na lição anterior. Lá na lição, quando você falou da criação, né, da separação das águas, o mesmo borrifador de água. Você pode usar também anjos. Anjos, esses dois anjos aqui, eles são vendidos pela tia Helenita. E aqui eles estão separados, né? A gente tem as duas abas do anjo, você pode colocar um palito no meio, colá-los e as crianças podem usar os anjos no palito, falando que Jesus, Deus, cuidou de Noé, os anjos vigiavam a arca enquanto Noé e a sua família estavam na arca. Você pode usar também toalhas grandes. Eu trouxe aqui uma toalha de rosto para você usar na cabecinha das crianças. Você pode usar nesse momento, de uma forma bem divertida, uma toalha de banho grande, ou uma colcha, ou um lençol grande, que você coloca uma criança de cada vez e balança para elas sentirem como se fosse o balanço da arca. Olha como essa escola sabatina vai ficar significativa para as crianças. Logicamente, no final, a gente tem o arco-íris da promessa. Então, você pode usar novamente o arco-íris no palito que a gente usou lá na primeira lição para falar sobre o arco-íris da promessa, que Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água, mas que Deus prometeu que estaria com Noé e com a família dele. Nesse momento, é muito importante que nessa lição a criança entenda que Deus cuida dela em todos os momentos da vida dela. Para isso, você pode usar elementos diferentes. Por exemplo, você pode usar um prato descartável ou qualquer elemento que seja redondinho, fazer como se fosse um volante e dizer para a criança que Deus cuida dela enquanto ela está passeando, enquanto ela está viajando. A música para ser cantada nesse momento é Cristo manda os anjos, por isso a gente usou os anjos e a gente vai usar também vários momentos das crianças. Você pode ter brinquedos, as crianças vão ficar brincando com os brinquedinhos e aí a gente canta Cristo manda os anjos me guardarem, Cristo manda os anjos enquanto estou brincando. A gente pode ter almofadas, travesseirinhos também. As crianças deitam ali naquele travesseirinho e a gente canta Cristo manda os anjos me guardarem enquanto estou dormindo. E para todas as músicas, em todos os momentos, logicamente você pode usar os instrumentos. Esses elementos que eu mostrei aqui são elementos que a gente tem em casa, que a gente pode usar para contar a lição da escola sabatina. Mas a gente também criou aqui um cenário muito bonito para vocês, um cenário que tem todos os elementos aí da história de Noé. É o mesmo cenário que a gente usou na lição da criação. A diferença é que onde estava o sol agora tem uma nuvem, a gente colocou mais uma outra nuvem, colocamos um TNT azul por cima de onde estavam as árvore e flores, né, para a gente cobrir, porque ficou tudo coberto com água. Então a gente tem a água ali, a gente tem a arca de EVA, a gente tem a pombinha que Noé soltou, que também faz parte da lição do rol. A gente tem máscaras de animais ali no chão que você pode usar, fazer com EVA as máscaras para representar os animais, para representar Noé. A roupinha de Noé que você pode vestir uma criança como se ela fosse Noé, com o turbante, etc. E se você quiser e tiver condições, você também pode usar animais de pelúcia. Os mesmos animais que a gente usou ali na lição da criação, nas atividades prévias, durante a lição, podem ser usados também na lição da Arca de Noé, dentro do cenário, usados junto com o cenário. Além disso, a gente preparou também uma arca diferente aqui. Eu vou até pegar essa daqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Ela foi feita numa caixa de sapatos. Aqui nessa parte de dentro da caixa de sapatos foi colocada um bloco de isopor. E esse bloco de isopor é o que facilita que a gente espete os elementos, os animais ali.
Essa parte onde tem o topo da arca foi feito com um pedaço de uma caixa de leite. E os animais, tanto a parte da frente da arca, foram feitos em EVA, colados aqui com cola quente. E como o topo da arca foi feito de isopor, a gente consegue pegar os animais e espetá-los. As próprias crianças podem vir e espetar os animais aqui no bloco de isopor quando a gente for falar dos animais na arca, né? De quando os animais entraram na arca e as crianças podem participar. Então é um outro modelo que você pode contar a história. A dica que eu te dou é que você use o mesmo esquema para a lição durante os 4 sábados. Para a criança do hall isso é importante. Então, se você escolher o cenário, conte a história com o cenário nos 4 sábados. Se você escolher os elementos que você tem em casa, conte a história nos 4 sábados da mesma forma, porque a criança vai solidificando o conteúdo quando ela tem a repetição dele. Então, por isso é importante você escolher o mesmo formato para fazer nos 4 sábados. E a última lição que a gente tem nesse trimestre para o hall é a lição do bebê Isaac. Para a lição do bebê Isaac, a gente também tem atividades prévias. As atividades prévias são bem parecidas. Cesta com livros, só que agora com a história de Isaac, de Abraão e Sara. Você pode ter também uma cesta, uma caixa com bonequinhas, com cobertinhas. Essas cobertinhas não precisam obrigatoriamente ser cobertinhas. Você pode usar toalhinhas higiênicas, como essa daqui, né? Uma toalha pequenininha, para ser a cobertinha do bebezinho. Você pode usar um pedaço de TNT, o que você tiver. Mas você pode ter uma cesta com bonequinhas, com cobertinhas. Você pode ter também, se você quiser, uma tenda na sua sala, feita com um lençol grande. Você pode ter vassouras, rodos, que as crianças vão brincar durante o momento das atividades prévias. Você pode ter brinquedos de cozinha também, como pratinhos, colherzinhas, brinquedinhos de cozinha, porque a lição também vai falar que dentro da família todos ajudam uns aos outros, e todos esses elementos das atividades prévias serão usados também no momento da lição. Como a lição do hall é bem compartimentada, né? A gente tem pedacinhos por pedacinhos ali dentro da história, e para cada pedacinho a gente tem uma música, a gente tem um elemento para ser usado, esses elementos serão reaproveitados. Dentro da lição, a gente tem também figuras de pessoas sorrindo, porque Sara riu quando o anjo falou que ela seria mãe. Então, a gente vai mandar para vocês também essas figuras de pessoas rindo, sorrindo. Você vai usar as bonecas, as cobertinhas para contar a história. As crianças podem ninar o bebê, as mesmas que você usou nas atividades prévias. Você pode usar a tenda que você montou com lençol ali também, as crianças podem até entrar na tenda que você montou com lençol, né? Fazer de conta que estão dormindo, como o bebê Isaac. Você pode usar todos os versinhos. A lição número 3 tem vários versinhos, e um dos versinhos que eu gostei muito que o auxiliar traz na lição 3 é o versinho que tem a ver com onde dormem os animais. Então, assim, onde os peixes dormem? Os peixes dormem na água. Onde o gatinho dorme? Aí diz onde o gatinho dorme, onde o cachorrinho dorme, até chegar na criança. A criança do hall tem muito ainda esse medo, né? Medo de dormir sozinha, medo de ficar sozinha, e a lição vai trabalhar bastante essa questão. Os versinhos que o auxiliar traz com gestos, eles fixam muito na mente da criança do hall essa questão do conteúdo bíblico. A criança nessa faixa etária, ela gosta muito de rimas, de repetição, e esses versinhos sendo falados, ela vai chegar em casa e vai repetir, ela vai brincar e vai repetir. São versinhos muito importantes. Então, a gente tem aí algumas dicas de coisas de casa que você pode usar para contar a lição do bebê Isaac. E a gente preparou também aqui uma maquete muito linda, feita em isopor, a base é de isopor, né? E a parte do cenário, ela também tem EVA, aqui a gente tem EVA felpudinho. E os personagens são feitos com caixinha de leite.
A gente tem o bebê Isaac, o Abraão, a Sara e a tenda que foi feita com TNT e palitos trançados ali. A gente tem as ovelhinhas feitas de papel. Tudo isso vocês vão receber um molde para vocês fazerem da forma que vocês quiserem aí para enriquecer a história de vocês. E lembrem-se, use os mesmos elementos que você usou em todos os sábados. Dá para mesclar os elementos para contar as histórias? Claro que dá. Eu posso usar o cenário e mais as coisas de casa? Claro, você monta um cenário ali e aí você vai usando os elementos individualizados com as crianças. Dá para usar a maquete mais as coisas de casa? Claro que dá. Dá para usar sim. A gente pode usar uma porção de coisas com as crianças do hall. É muito importante a gente sempre se lembrar que a criança do hall é um bebezinho, a atenção é pequenininha, então quanto mais elementos você tiver, menos tempo ela vai ter de se distrair, aí você vai poder fazer a sua lição aí com bastante riqueza de detalhes. E para terminar a escola sabatina, antes de você despedir as suas crianças, antes de você fazer o encerramento, você pode fazer o incentivo diverso. Lembra que antes de terminar a escola sabatina, ali no encerramento, as 3 últimas coisas são a gente falar de novo o verso, fazer uma rápida oração e cantar a música de despedida? Então, a gente criou aqui um incentivo diverso diferente para vocês. É um incentivo que tem as páginas feitas de tampa de sorvete. Para a primeira lição, a lição da criação, a gente colocou aqui 3 elementos. Cada sábado você vai colocar um elemento. Aqui a gente tem mais 2, então são 5 sábados com a lição da criação. Deixa eu abrir aqui que o livrinho não está querendo abrir. Aqui para a lição do dilúvio, a gente tem a arca, o Noé e a gente tem os bichinhos. Você pode separar os bichinhos de 3 em 3 para em 2 sábados preencher a segunda página da criação da Arca de Noé, e aí a história do bebê Isaac, as estrelas do céu, o Abraão aqui, e a gente tem também a Sara e depois a família completa aqui. Então esse é o livrinho que você, no final da escola sabatina, cada criança deve ter um, lembrem-se disso, e no 13º sábado ela vai levar esse livrinho para casa e vai se lembrar de todas as lições. Ufa, gente, quanta coisa, né? A sala do hall tem muitos detalhes, mas o nosso desejo é que você tenha um trimestre muito abençoado. Já comece a se preparar, a gente já está pertinho do começo do trimestre. Pense aí em como você vai fazer. Talvez você não tenha tudo isso que a gente mostrou aqui, e realmente é difícil ter tudo isso na escola sabatina, mas pense o que você vai fazer, de que forma você vai tornar atrativa a escola sabatina para as suas crianças do hall. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar muita sabedoria e você terá um trimestre abençoado juntamente com as suas crianças. E um dia, quem sabe, a gente encontra essas crianças que a gente foi professor aqui na terra, lá no céu, porque Deus nos ajudou a inspirá-las, a envolvê-las com o Evangelho de tal forma que elas desejaram seguir a Jesus na sua vida. Que Deus abençoe você. Um abraço.